Você acredita que um dia este mundo vai acabar? O que vai acontecer nos momentos finais da história do nosso planeta? É o que nós vamos ver agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que privilégio! Estamos juntos mais uma vez, estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Como é que você está? Está tudo bem? Como é que está a sua semana? Estamos chegando ao final do nosso estudo. Vamos hoje começar o nosso tema número 8, que é o último tema do nosso guia, A Cura do Pecado, que é o fim do pecado. Vamos recordar alguns detalhes que a gente já apresentou aqui para você e aí vamos entender que existe uma lógica para a nossa existência, que um dia, finalmente, o pecado será erradicado da história da humanidade. Um dia haverá uma rejeição, nós não desejaremos, nós vamos rejeitar o pecado porque conheceremos a consequência que ele trouxe para toda a humanidade. Lembrando a você que se você ainda deseja, se você quer, eu te motivo, porque todos os nossos programas estão aí no nosso canal do YouTube. Então peça o seu guia de estudos, A Cura do Pecado, e acompanhe todos os programas anteriores e entenda todos os temas que a gente apresentou aqui, que estamos apresentando para você. A partir da semana que vem, nós estaremos juntos mais uma vez para agora estudarmos o guia de estudos que vai apresentar o tema da educação de filhos. Mas não deixe de pedir o seu guia, A Cura do Pecado. Está aí o nosso WhatsApp, está o nosso canal no YouTube e também o telefone para você ligar no horário comercial. Então, faça contato com a gente, peça seu guia de estudos, ele é gratuito, porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Vamos orar a Deus nesse momento, pedindo iluminação para estudarmos a sua palavra mais uma vez. Se você está chegando aqui pela primeira vez, neste programa, nós estudamos a Bíblia de forma sistemática através dos guias que são produzidos aqui pela TV Novo Tempo. E esse guia, que estamos chegando à conclusão, foi escrito pelo pastor Rafael Rossi, apresentador do programa Arena do Futuro, e nós distribuímos gratuitamente aos nossos telespectadores. Então, se você deseja receber, se você deseja conhecer mais da palavra, eu convido você. Vamos orar a Deus nesse momento. Pai do céu, é hora de estudarmos a Tua palavra, nos dê compreensão, entendimento. Ao longo desses meses, nós temos entendido os resultados, as consequências do pecado, as consequências da dor e do sofrimento, a esperança que nós temos em Jesus e, finalmente, a libertação que nós teremos quando o Senhor voltar nas nuvens do céu. Enquanto isso, Pai, esteja conosco, nós clamamos, e eu peço uma bênção sobre cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, eu vou resgatar alguns detalhes, eu quero ir para o quadro aqui, só para a gente ser mais didático, a gente vai, para recordar algumas coisas com você, que são importantes. Eu já devo ter feito em algum momento essa ideia aqui, né? Um dia, se a gente fosse colocar numa linha assim, né? Um dia Deus nos criou de forma perfeita.
nós somos criados de forma perfeita. Em algum momento, nós tivemos o lapso do pecado nessa história. E ao mesmo tempo que nós temos esse lapso do pecado, nós temos a salvação que é apresentada pelo Senhor Jesus, que um dia Jesus Cristo morreria na cruz do Calvário para nos libertar. E a partir dali, dos rituais que o Senhor institui, apontava para a vinda de Jesus Cristo, o Salvador. E em algum momento da história, nós temos aqui o desenrolar, os efeitos do pecado, o que ele causou sobre a humanidade, os efeitos sociais. A gente tem o primeiro momento, que é o dilúvio, que é um momento de libertação. Nós chegamos aqui a um ápice da maldade. O coração do homem, diz a palavra, era continuamente mau. E nós temos, em algum momento da história, aqui contando 4.000 anos de história, nós temos o nascimento do Salvador e nós temos o sacrifício de Jesus Cristo, definitivamente mostrando que a promessa feita estava cumprida. Então nós temos a morte de Jesus e nós temos agora a certeza de que em Jesus Cristo sempre houve isso, sempre houve essa certeza, mas nós temos o cumprimento profético de que Jesus Cristo morreu por toda a humanidade. A partir do momento que nós cremos no Senhor, nós temos libertação. E aí temos uma promessa que Jesus fez, que um dia ele voltaria. Então nós temos aqui a primeira vinda, quando ele nasce como Salvador. E agora nós temos a segunda vinda, que é a promessa da volta de Jesus. E aqui nós já trabalhamos, a promessa da segunda vinda é definitivamente a erradicação do mal, a erradicação do pecado, a libertação da pior consequência que o pecado trouxe sobre a humanidade, a morte. Nós já estudamos, analisamos até ontem, nós não sabemos o dia e a hora. Sabemos que esse evento será um evento universal. Todas as pessoas vão ver Jesus. Nós vimos que um dia o Senhor dará a recompensa final. Nós vimos que todo o cenário da humanidade, religioso, político, social, climático, se prepara para este desfecho final, quando, como no dilúvio, nós chegamos, Nós sabemos que é um mistério o dia da vinda, mas esse cenário está preparado para essa segunda vinda. Ele virá como ladrão para aquele que não o aguardou, para aquele que não estava atento a esses sinais. E hoje eu quero trabalhar com você esse grande final. E essa libertação, a lógica, quando a gente liga um ponto ao outro. E eu quero começar relembrando alguns versos com você, porque a gente fundamenta aqui no texto bíblico, tá? E eu já li esse verso, o grande efeito e a eliminação desse grande efeito, que é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, verso 23. E esse mal precisa acabar. O efeito, a morte precisa acabar. De acordo com a Bíblia, a morte é um sono. Nós já estudamos isso. Eclesiastes capítulo 12, verso 7, São João capítulo 11, verso 11. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, outra referência, mostrando que a morte é um sono. São João capítulo 5, verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E aí, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida,
e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. O texto bíblico, eu fiz referência a esses versos quando a gente estudou o tema da morte, mas eu quero agora encaixá-lo dentro desses acontecimentos, dentro da volta de Jesus. O texto é muito claro, nós teremos duas ressurreições, a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Aqueles que foram fiéis ao Senhor, um dia vão acordar para terem a vida eterna. Aqueles que rejeitaram, vão agora definitivamente deixarem de existir. É aquela promessa que aquele que for fiel não passará pela segunda morte. E essa segunda morte não é a morte, não é o sono, o que acontece hoje com o ser humano. A segunda morte é o deixar de existir, ou seja, a sua existência se foi. Para esse que rejeitou o Senhor Jesus, dentro da sua esfera de conhecimento, dentro daquilo que ele recebeu, dentro da sua escolha, ou ele terá a ressurreição da vida, se ele passou pela morte, ou ele terá a ressurreição do juízo. Por isso, este acontecimento, as ressurreições, estão ligadas ao grande momento final que a gente estudou na lição número 7, que é a vinda do Salvador. Mas vamos aprofundar isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Do verso 13 em diante, vai fazer referência à morte como um sono, como eu citei. Mas o verso 16 é um verso marcante. Por quê? Porque faz referência que essa ressurreição daquele que foi fiel acontece quando? Quando o Senhor Jesus Cristo vem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Qual é o evento que marcou a grande promessa de libertação, o grande cumprimento de que o Salvador realmente viria? Foi o nascimento de Jesus, o primeiro grande evento. Qual é o evento que marca que o mal para sempre será eliminado? A volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Então a gente tem a primeira como um marco profético e nós temos a segunda como o segundo marco profético. E nesse segundo, nós temos agora eventos que estão relacionados a ele, para mostrar que existe uma lógica nessa linha de existência. Ainda que a história, a gente tem momentos cíclicos que se repetem, mas ele vai seguindo na mesma direção, para um dia dizer assim, acabou. E a volta de Jesus é esse momento. Nós fizemos referência no estudo 7 à volta de Jesus, mas agora precisamos ligar a volta de Jesus a esses outros detalhes, como a ressurreição daquele que foi fiel. A gente vai para o intervalo, a gente já volta, é rápido, para a gente concluir o tema de hoje. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos estudando o nosso guia A Cura do Pecado. Estamos chegando ao final de mais um guia de estudos, de mais um tema, recordando verdades da palavra que estão relacionados a esse tema tão intrigante que é o tema do pecado. Não esqueça, você pode pedir o nosso guia através do WhatsApp, é só você mandar mensagem. Então, mande mensagem para a gente, tá? Está aí, quero receber. Você pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica, ou você pode ligar no horário comercial para o 0 operadora 12 21 27 31 21. Faça contato com a gente, teremos alegria de compartilhar com você
o nosso guia de estudos. E eu tenho certeza vai ser uma bênção. Ele é gratuito, o nosso guia, o nosso material, porque tem o patrocínio dos nossos anjos da esperança. Vamos lá? Vamos seguir aqui. Então, a volta de Jesus é essencial, ela marca este momento de uma nova história para a humanidade. Eu poderia até fazer uma comparação aqui, acho que vale a pena, né? Quando a gente estudou o tema do batismo, que é a demonstração pública de aceitação a Jesus, né? Então, quando eu aceito a Jesus, é um marco para uma nova história que eu vou ter. Eu posso, se eu tenho essa oportunidade, ser batizado e dizer para todos que isso aconteceu. Então, o batismo ou a aceitação a Jesus é esse marco. Eu estou construindo uma nova história. A volta de Jesus é um marco para a nova história da humanidade. Agora, algumas coisas são deixadas ali definitivamente, como o pecado, a volta de Jesus. Assim como, quando eu aceito o Senhor Jesus, é deixado ali a minha velha história. E agora, eu nasci em novidade de vida, até que o Senhor volte. Na volta de Jesus, marcos são deixados ali, né? É um marco e uma história é deixada. Mas ali a gente tem alguns acontecimentos que eu quero considerar com você. Porque assim como na aceitação de Jesus, eu ressuscito para uma nova vida, quando Jesus volta, agora definitivamente vou ter essa nova vida. Mas e aquele que não aceitou? Vamos lá, vamos fundamentar essa ideia dentro do texto bíblico. E Apocalipse capítulo 20, talvez seja um capítulo que nos ajuda a entender detalhadamente acontecimentos que estão relacionados a essa volta. Porque tem coisas que eu preciso ligar, tá? Eu vou para o quadro aqui, para a gente... Eu vou tentar explicar aqui no quadro. Então, vamos lá. Só para ficar um pouquinho mais claro, para ser um pouco mais didático, tá? Hoje e amanhã são 2 momentos dentro desse tema, o fim do pecado, para a gente amarrar alguns pontos aqui. Vamos lá. Eu já dei essa explicação, mas vou tentar ilustrar aqui. Existem, na história da humanidade, vou fazer meu bonequinho aqui para ilustrar, tá? Existem 2 classes de pessoas. Aqueles que... Já consigo fazer o contrário aqui? Aqueles que amam a Deus, tá? E aqueles que... Então, os que amam a Deus e os que não amam. Vou colocar assim, tá? Os que amam e os que não amam. Aqui a gente poderia avaliar vários detalhes, né? O que significa isso, porque a gente tem que analisar, eu tenho repetido isso, a gente tem que analisar a esfera de conhecimento de cada um, e só Deus para avaliar isso. Mas definitivamente existem esses 2 grupos de pessoas. Mas esse grupo, ele se divide entre mais 2 grupos. Eu citei isso, né, na semana passada. Os vivos e os mortos. Tá? Tanto de um lado quanto de outro. Os vivos, quando Jesus volta, esses que amaram ao Senhor Jesus, eles estarão prontos e vão dizer: esse é o Deus a quem eu aguardava. Eu citei ontem o texto de Mateus capítulo 25, dos versos 31 a 46, quando o Senhor separa, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, o Senhor separa aqueles que aceitaram e aqueles que não aceitaram. E entre esses estão os vivos. E os vivos que aceitaram vão dizer: eu esperava esse Deus. E a Bíblia diz, a gente vai ler isso, que os vivos que não aceitaram não suportam ver
a vinda do Senhor Jesus. E eles são destruídos. A linguagem apocalíptica diz que eles são destruídos pelo poder do Senhor. Não aguardaram a luz, então não suportam ver a luz. E eles morrem. Aqueles que amaram a Deus e estavam mortos quando o Senhor Jesus vem, a gente vai analisar isso agora, tá? E depois, amanhã, a gente vai terminar. Eles são ressuscitados, porque feliz é aquele, a gente já vai ler o texto, que tem parte na primeira ressurreição. Eu acho que já está o texto aqui, ó. Eu acho que é esse, aqui. Feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. Então, feliz é aquele, lembra? A gente tem duas ressurreições, a da vida e a do juízo. E a ressurreição da vida acontece quando? Quando o Senhor Jesus Cristo vem a essa terra. O texto é ao ressoar da trombeta, diz Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4, verso 16. Ao ressoar da trombeta. Então, feliz é aquele que esteve do lado do Senhor, aquele que dentro do que ele conheceu, ele foi fiel ao Senhor. Vamos voltar aqui, só para a gente entender. Então, a gente tem os vivos que dizem, eu esperava por esse Deus. E junto com os mortos, eles são levados para o céu. E eles reinam com Cristo durante um período que a Bíblia chama de 1000 anos. O que acontece nesse período? Quando a gente lê o texto de Apocalipse capítulo 20, e eu convido você a ler comigo, a gente vê lá no verso 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Eles reinam com Cristo por 1000 anos, e para esses foi dada a autoridade de julgar. É fácil da gente entender aqui. Porque algumas coisas estão abertas. Porque uma pessoa que eu amava não está habitando a eternidade. Uma pessoa que eu amava não foi. Eu até olhava para essa pessoa e dizia assim, puxa, essa pessoa é fiel. Nesse período de 1000 anos, os livros serão abertos, a linguagem apocalíptica é essa, mas é assim, Deus vai revelar tudo, até aquilo que estava escondido. Então o Senhor mostrará para aqueles que agora começam a viver a eternidade, porque o Senhor vem, a gente vai ver amanhã, a terra fica vazia, sem forma, sem nada, 1000 anos, esses salvos estão no céu e eles entendem o que mais se questiona a respeito de quem é Deus. É o seu caráter. Se Deus é um Deus de amor. Se Deus é um Deus de amor, são os questionamentos de hoje. Por que existe sofrimento? Por que existe morte? Por que pessoas boas sofrem? O período dos 1000 anos é um período de entendimento de quanto Deus é fiel, quanto Deus deu de oportunidade para todas as pessoas. Eu não sei que tecnologia vai ser usada, mas o Senhor revelará o pensamento, tudo o que está por trás, e ali nós teremos as explicações e chegaremos a uma conclusão. Nós teremos e chegaremos, já estou me incluindo, né? Esse é o desejo do meu coração. Mas ali quem estiver, ele vai compreender que Deus foi fiel e justo, que Deus deu oportunidade. E Ele está dando hoje oportunidade para mim e para você quando a gente conversa sobre esse assunto. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tem lógica a gente viver para sempre nesse mundo de pecado. Tem que acabar. Deus não tem prazer na morte de uma pessoa, a palavra deixa claro. O Senhor dá oportunidade, mas o Senhor não pode forçar ninguém a viver com Ele para sempre.
Não pode porque é contra o seu caráter. Porque o amor dá liberdade. Eu vou continuar amanhã, mas eu quero fazer um apelo para você agora, que é para mim. Você deseja um dia dizer, Senhor, eu te esperava? Ou se você estiver dormindo, acordar para ter a vida eterna? Vamos orar por isso. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela transforma nosso coração, ela nos modifica. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade hoje ainda. Nós temos liberdade. Obrigado porque o Espírito está trabalhando em nós. Nós entregamos a vida para Ti. Em nome de Jesus. Amém.